Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live semanal. Aguardemos um pouquinho, aí o pessoal vai chegando. Já vamos iniciar. Já vamos começar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ansiedade. Eu tinha pensado em um outro tema, na verdade, para hoje, mas de última hora eu decidi retomar esse tema. Eu acho que é um tema bem relevante, tendo em vista a situação de muitas pessoas que eu tenho observado. Tendo em vista que a ansiedade é uma condição bastante recorrente em consultórios de psicologia, consultórios de psiquiatria, em qualquer unidade, eu acho, de saúde, né? Qualquer profissional de saúde tem essa noção, tem essa percepção assim de que das doenças mentais, das condições mentais que mais são afetadas, eu acho que a ansiedade é uma das mais recorrentes, né? O pessoal vai entrando aí. Vamos lá então. Vamos começar já. Já comecei, na verdade, né? Já iniciei aí o tema, mas pra gente entender, pra gente falar de uma maneira breve, né? Uma maneira breve, não tem como aprofundar muito aqui, não temos tempo hábil para isso, mas eu acho que dá pra, de forma geral, assim, fazer um panorama sobre a ansiedade e de alguma forma dar ferramentas para vocês, né? Não só tocar no assunto, mas fazer com que vocês sejam ajudados também, porque se não vocês, provavelmente outras pessoas, né? Provavelmente você conhece alguém que precisa e que está nessa condição, né? Ou você já passou por essa condição, enfim. Então, o que seria a ansiedade? A ansiedade é um fenômeno comum a todos nós. Todo mundo já ficou ansioso pelo menos uma vez na vida, né? Pelo menos uma vez na vida. Todo mundo já ficou ansioso. Você não lembra, por exemplo, o primeiro dia quando você foi na aula, quando você era criança, né? Algumas crianças, quando vão na aula, primeiro dia de aula, choram, né? Ou às vezes na primeira semana começam a passar mal, dá diarreia, né? Ou ficam com febre, ou acontece alguma coisa, enfim, que ela começa a sentir. Aquilo ali é um tipo de ansiedade, né? Em geral, aquilo ali é um tipo de ansiedade, é uma ansiedade de separação. A criança ela está saindo do seio familiar, ela está começando a se socializar com o mundo externo, né? Com as pessoas, com outras crianças, com o professor, estando em um outro ambiente. Então, aquele incômodo que a criança sente é um tipo de ansiedade, tá? Por isso que eu disse que a ansiedade é um fenômeno comum a todos nós. Todo mundo já ficou ansioso alguma vez na vida. Quando, por exemplo, você vai procurar um emprego, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai fazer a carteira de motorista, quando você tem que falar em público, quando você vai apresentar um trabalho na faculdade, aquele incômodo, aquela sensação física, né, é uma manifestação da ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é como que uma percepção que a gente tem de algo que vai nos afrontar, de algo que está nos colocando em risco naquele momento, né? Ou de algo novo. Vamos pensar aí no homem primitivo, digamos assim, né? O homem das cavernas.
Quando ele observava um animal que poderia ferir, que poderia atingir ele precisava reagir, né? Ele precisava reagir de uma maneira veemente, de uma maneira forte. Então, vamos dar outro exemplo. Se você está na savana africana e você avista a 800 metros de você, você avista um tigre. A sensação que você tem naquele momento é uma sensação de ansiedade. É uma sensação onde o teu corpo está se preparando para agir, né? O teu corpo está se preparando para correr, para fugir ou para atacar. É uma sensação física, você sente isso. Então é uma resposta que o nosso corpo dá a partir de uma situação real do lugar onde você está, né? É uma interpretação que a nossa mente faz de algo como sendo perigoso, como sendo um risco, como sendo algo novo ou desconhecido, e você se prepara para aquilo. O teu corpo automaticamente ele se prepara para aquilo, né? Para aquela situação. Então, de uma maneira breve, né? Isso seria a ansiedade. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Essa é a ansiedade normal, né? E essa ansiedade, ela é boa, né? Eu não posso dizer que a ansiedade é algo ruim. Não, a ansiedade é algo bom. Essa ansiedade, né? Porque ela te deixa esperto. Ela não te deixa à mercê de qualquer perigo. Ela te deixa esperto. E essa interpretação que a nossa mente faz, então, ela coloca o nosso corpo em um estado de alerta, tá? E o que acontece, então, com a ansiedade patológica? Na ansiedade patológica, é como se você estivesse nesse estado de alerta a todo momento. Ou é como se você estivesse nesse estado de alerta em momentos banais, em momentos onde não há um risco real, onde não há algo acontecendo, né? Onde não há algo acontecendo que você precisa correr, que você precisa agir naquele momento. Você fica naquele estado de alerta, mas você não sabe por quê. E aquilo ali vem com muito mais frequência e com muito mais intensidade. Então muitas pessoas sentem essa ansiedade fisicamente, às vezes como uma exaustão, como uma falta de ar, como uma taquicardia, não consegue dormir, né? Os pensamentos ficam acelerados muitas vezes, né? A pessoa começa a entrar num modo frenético de pensamentos onde aquilo ali parece que está a 200 km por hora. Aquilo está funcionando muito rápido, né? A mente dela fica funcionando, e ela deita para dormir ali à noite e a mente dela continua funcionando, né? Continua buscando coisas, continua tentando fugir de riscos possíveis. E é claro que o corpo dela vai reagir àquilo ali, né? Ela vai sentir muitas vezes uma exaustão física, uma exaustão emocional por aquele estado. E daí a pessoa vai se perguntar, por que eu estou ansioso? Por que eu estou ansiosa? E muitas vezes você não tem a resposta. Na ansiedade patológica você não tem essa resposta, muitas vezes. E é isso o que acontece, né? Porque se eu estou numa situação e eu fico ansioso, né? Se eu estou numa situação em que eu preciso desse estado de alerta, eu tenho a resposta. Eu estou ansioso por causa disso. Eu estou ansioso por causa daquilo. Eu estou ansioso porque eu vou apresentar um trabalho na faculdade amanhã. Eu estou ansioso porque eu preciso fazer a prova para tirar minha carteira de motorista amanhã. Então você sabe por que você está ansioso. Mas no estado patológico, muitas vezes, você vai tentar buscar essas causas e elas não vão vir.
tão facilmente. Você não vai conseguir identificar o porquê você está ansioso. Você sabe que você está ansioso, mas você não sabe por quê. Então você sente aquilo ali no seu corpo, você está num estado de alerta, você está sentindo aquele desconforto, os teus pensamentos estão acelerados, mas você não sabe o porquê. Então esse estado patológico, esse estado mais patológico da ansiedade, ele precisa ser tratado, justamente por isso. Porque você sozinho não vai conseguir identificar as causas. E se você não identifica as causas, obviamente você não vai conseguir tratá-las. Você não vai conseguir fazer isso sozinho ou sozinha. Aí o que acontece? Muitas vezes existem as compensações. A pessoa se sente ansiosa e daí ela vai comer muito. Ou a pessoa se sente ansiosa e não vai comer. A pessoa se sente ansiosa e não vai conseguir dormir. A pessoa ansiosa vai falar muito. Tem pessoas que têm esse ímpeto, esse impulso de falar muito quando está ansioso. Ou você está ansioso e vai travar. Outras pessoas travam, ficam ansiosas diante de uma situação e elas travam, elas não conseguem fazer mais nada. Então, tudo isso são respostas a um estado mental. São respostas a uma interpretação que a tua mente está fazendo de algo. Tá? É uma interpretação que a tua mente está fazendo de uma situação. Muitas vezes, é claro que muitas vezes essa interpretação é correta. Então observe como a ansiedade é algo bastante complexo, não é assim 2 mais 2 igual a 4. Não é tão simples assim. Por isso que o tratamento ele vem porque vai ter que ser dado uma atenção especial para a pessoa, para aquele caso, para aqueles sintomas, para aquelas respostas, para aquelas interpretações. Então, muitas vezes, a tua mente está fazendo uma interpretação certa da realidade. E você fica ansioso. Por exemplo, tá? Esses exemplos eu acho que eles são bons para tornar claro aquilo que eu estou falando, para não ficar muito abstrato. Para eu trazer para vocês uma situação real, para vocês conseguirem visualizar isso que eu estou falando. Pegar o exemplo, uma pessoa que trabalhava em uma empresa há 10 anos, ela construiu uma carreira naquela empresa e do dia para a noite ela ficou desempregada. A pessoa ficou desempregada ali, perdeu o emprego e dentro de casa tem uma esposa e 3 filhos que dependem dela, dependem daquele salário. Então você vê que é uma situação real que de fato colocou a pessoa em risco, que de fato está afetando aquela pessoa, está exercendo uma pressão sobre ela. Então, nesse caso, a ansiedade é algo que podemos dizer que até é condizente com a realidade. É totalmente compreensível que essa pessoa fique ansiosa, porque ela está numa situação complicada. Ela está numa situação onde ela foi pega de surpresa, onde ela está interpretando um risco mesmo. Então a gente vê aí que é uma ansiedade que pode se desenvolver de acordo com uma situação real, ligada a uma situação real. Tá? Outro exemplo. Pegar outro exemplo aqui para vocês verem uma situação onde a ansiedade de algum modo está ligado a uma realidade. Tá? Pessoa que mora em São Paulo, tá? Uma grande cidade aí, tem que sair de casa às 4 da manhã para trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando fora de casa, retorna em casa só às 8 da noite, chega em casa exausta, só consegue comer, tomar um banho e dormir, para no outro dia tudo de novo, e no outro dia tudo de novo. Essa pessoa não consegue se alimentar bem,
porque está sempre na correria, não consegue dormir bem, essa pessoa não consegue ter práticas de atividade física, porque ela trabalha muito. Então, ela pode desenvolver uma ansiedade. Ela pode desenvolver uma ansiedade. Por quê? Porque você observa um contexto onde ela está colocada. São várias coisas que estão pesando sobre ela. O estilo de vida dela é um estilo que coloca ela num estado de alerta a todo momento. É um estilo de vida onde ela não tem boas práticas, digamos assim, de atividade física, de uma boa alimentação, de um bom sono. Ela não tem um horário de descanso, muitas vezes para ir com a família para o parque, para ir passear, para ir num cinema. A pessoa trabalha muito. Então, obviamente, não é estranho que essa pessoa desenvolva uma ansiedade. Porque você analisa o contexto, todo o contexto a qual ela está enraizada. São uma série de fatores ao redor dela que estão pesando sobre ela. Então, a resposta que o corpo e que a mente dela vai dar é uma resposta ansiosa. Tá? Então, esses dois exemplos que eu dei são exemplos de casos onde a ansiedade, de algum modo, está ligado a uma realidade, né? Está ligado a um contexto, está ligado a algo que a pessoa está vivenciando de fato, tá? Ou muitas vezes a pessoa está num processo de luto, perdeu alguém importante na sua família, né? Perdeu uma esposa, perdeu um filho, perdeu uma tia, dela fica ansiosa por um tempo. Então é algo que condiz com a realidade, né? E precisa de um tratamento também, precisa de um acompanhamento para alguém que vá reorientar essa pessoa e que vá servir de algum modo como um escape para esse estado emocional agitado, tá? Mas outra situação, outro tipo de ansiedade, podemos dizer assim, é aquela ansiedade onde você não consegue observar algo da realidade daquela pessoa que possa estar ligado a um estado de alerta. Então a pessoa, por exemplo, a pessoa tem um bom emprego, a pessoa mora num lugar bacana, a pessoa se alimenta bem, né? A pessoa tem ali os seus familiares, tem o seu círculo de amigos, tem suas contas pagas. No entanto, ela se sente ansiosa. No entanto, ela também tem esse estado patológico de ansiedade. Então, aí provavelmente essa ansiedade está ligada a uma causa interna e não a uma causa externa. Então, precisa de uma investigação mais profunda quanto aos conflitos dessa pessoa, quanto ao estado mental dela, quanto às questões da infância, muitas vezes, as questões simbólicas, as questões mais profundas. Vai ter que ser feita uma investigação para ver o que acontece, o que internamente naquela pessoa está deixando ela nesse estado ansioso, já que externamente, aparentemente, está tudo ok. Mas muitas vezes existe um conflito interno. Existem conflitos internos que estão deixando a pessoa num estado ansioso. Aí precisa, como eu disse, de uma investigação também. É uma investigação mais profunda, uma investigação onde vai partir para um outro lado, né? Para questões psíquicas internas da pessoa, né? Inconscientes muitas vezes, conflitos familiares não resolvidos, né? Impulsos contrários. O que é um conflito? São impulsos contrários, forças contrárias que estão ali na mente tentando achar um meio termo, mas que não estão achando.
que não estão encontrando, e muitas vezes isso vira sintoma. E esse sintoma pode ser um sintoma de ansiedade, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos para vocês entenderem, mas é claro que cada caso é um caso, né? E por isso que precisa ser observado no 1 a 1, né? Precisa ser observado todo um contexto da pessoa, mas a ansiedade, como eu disse, ela é uma condição complexa, onde muitas vezes você vê o teu vizinho com ansiedade, mas a fórmula que ele está utilizando para lidar com aquela ansiedade muitas vezes não vai funcionar para você. Não vai ser a mesma fórmula. Toma um chazinho tal, toma tal coisa, faz isso, faz aquilo. Às vezes funciona, né? Mas em outros casos não funciona. Então, por isso que, em geral, a ansiedade, né, o que eu indico como tratamento de ansiedade, para ansiedade patológica, né? Psicoterapia e tomar medicamentos, né? O tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterápico. Então, a união dessas duas técnicas, né? Dessas duas tecnologias, digamos assim, é uma das formas, né? A forma que eu conheço que é eficiente para tratar a ansiedade, né? Pode ser que existem outras fórmulas, não estou invalidando, né? Mas como profissional, como psicólogo, é a forma que eu conheço, é a forma que eu trabalho e é a forma que eu vejo que funciona de fato, né? É claro que a gente pode ter como que medidas profiláticas, a gente pode desenvolver hábitos na nossa vida que vão evitar da gente desenvolver uma ansiedade ali na frente, né? Por exemplo, a prática esportiva, você fazer atividades físicas, isso é muito bom, é muito bom. Existem dezenas ou até centenas de estudos que têm mostrado a eficácia da prática esportiva, da atividade física, né, no combate da ansiedade. Então, você ter um tempo para isso e você desenvolver um hábito. É claro que para desenvolver um hábito precisa ter persistência, precisa ter disciplina. Você não vai muitas vezes querer fazer uma atividade física, mas você vai fazer de repente ali na tua semana, 1 ou 2 vezes, porque você entende que aquilo ali é importante para você se acalmar, para você não desenvolver uma ansiedade, para você ter uma vida mais saudável, incluir um hábito bom ali na sua vida, tá? Não comer só besteira também, ter uma alimentação equilibrada, né? A ansiedade está ligada também ao equilíbrio do cérebro, né? Ao equilíbrio cerebral, ao equilíbrio de substâncias, de hormônios, né? De um cérebro com um bom funcionamento. Então, uma alimentação boa, um sono também, sono saudável, um cuidado com o teu sono, né? Não dormir de maneira desregrada, né? Mas você ter pelo menos uma constância ali, mais ou menos no mesmo horário. Você vai dormir, você vai acordar, né? Principalmente as pessoas que têm muita dificuldade em dormir. É preciso essa forma um pouco mais esquemática e mais rotineira, você se preparar para o teu sono, né? Se você tem dificuldade em dormir, prepara o teu sono. Prepara o teu sono, apaga as luzes da tua casa, né? Antes de você dormir, 2 ou 3 horas antes do horário de você dormir, começa a ir apagando as luzes, começa a se colocar num estado mais calmo, mais tranquilo, não faça nenhuma atividade agitada, né? Não coloque o seu filho também numa atividade agitada antes dele ir dormir. De repente, se ajudar, você pode tomar algum chá calmante. Então você vai se preparando, você vai criando um hábito na tua vida onde você vai de algum modo comunicando o teu corpo e a tua mente que está na hora de dormir.
né? Você vai comunicando ali e o teu corpo vai fazendo o trabalho dele, né? Porque é importante a gente dormir bem, é importante a gente dormir num local com uma temperatura agradável, que seja escuro, né? De preferência que não tenha claridade, que não tenha muito barulho. Dormir numa boa cama, num bom colchão, investir nisso, né? É importante isso. Então, tudo isso diz respeito à saúde mental, né? Saúde mental é um contexto de coisas que você vai agregando e que você vai trabalhando. E isso vai proporcionando saúde mental para você. Então, ter um cuidado com tudo isso, para não desenvolver uma ansiedade, né? Entender que você não vai ter o controle de tudo, você não vai conseguir controlar todas as coisas, todas as pessoas. Né? Muitas pessoas têm uma ansiedade, têm um ímpeto de querer controlar tudo e todos a todo momento. É claro que isso vai te deixar mais ansioso ainda. Isso pode te deixar mais ansioso. Mas muitas vezes o ansioso, ele quer controlar tudo porque ele não confia na própria capacidade que ele tem de lidar com o imprevisível. Mas começa a buscar na tua memória aquelas situações imprevisíveis que você teve que lidar. E começa a perceber como você conseguiu lidar. Começa a perceber, caramba, tal dia aconteceu tal coisa que não estava programado. E, ok, tudo bem. Aconteceu e eu consegui lidar com aquela situação. Então nós temos uma capacidade de lidar com o imprevisível. Nós temos uma capacidade incrível para isso. Uma capacidade incrível. A gente precisa confiar nessa capacidade que nós temos. Porque nós temos, de fato, eu e você. Né? É claro que para algumas pessoas é mais difícil, né? Para outras é mais fácil. Eu entendo isso. Eu entendo que para algumas pessoas é mais difícil lidar com situações imprevisíveis. Então ela tem uma necessidade de estruturar tudo, né? De colocar tudo ali como se fosse um quebra-cabeça, de tentar encaixar tudo. Mas mesmo assim não tem como. Porque observa como no teu dia quantas coisas acontecem diferente do que você tinha previsto, diferente do que você tinha pensado. No entanto, você conseguiu lidar. Então, é confiar um pouco mais nessa capacidade de lidar com o imprevisível. Não querer controlar todas as situações, todas as variáveis, ou controlar as pessoas, controlar o comportamento delas, controlar o que elas vão falar, o que elas vão pensar. Mas você precisa relaxar um pouco mais nesse sentido e deixar a vida acontecer, deixar o fluxo da vida ir acontecendo, deixar o rio correr, sabe? E perceber que nas situações que você não tem controle, você consegue se reinventar. Uns com mais dificuldades, outros com menos, né? Mas de algum modo você consegue. Então o ansioso, ele tem esse impulso, esse ímpeto de querer controlar todas as coisas, ou querer que tudo saia extremamente perfeito, de que tudo saia meticulosamente perfeito. E daí o que acontece é que ela não consegue controlar as variáveis e acaba ficando mais ansiosa ainda. Então isso acaba, de certo modo, reforçando essa ansiedade. Tá? Existem diversos tipos de ansiedade, né? É importante falar isso também. Ansiedade de separação, transtorno da ansiedade generalizado, transtorno de pânico, fobias. Todos esses são casos específicos, né? São casos específicos. Uma pessoa que, por exemplo, tem fobia de lugares fechados, que tem ali uma claustrofobia, é um tipo de ansiedade muito específico, precisa de um tratamento específico. Bem diferente de uma pessoa que
de repente perdeu alguém na família e desenvolveu uma ansiedade. Ou a pessoa que perdeu o emprego e ficou ansiosa por causa disso, como eu dei o exemplo antes. Ou uma pessoa que, pela falta de bons hábitos, acabou desenvolvendo uma ansiedade. É bem diferente. É bem diferente. Então, por isso que precisa de um olhar e de um tratamento com o profissional. Precisa de um tratamento muito específico, né? De alguém que, a partir da técnica, a partir do conhecimento, vai olhar para aquela pessoa e vai poder ajudar aquele caso, aquela pessoa, que muitas vezes não vai servir para outra pessoa. Né? Muitas vezes não vai servir. Não é uma fórmula. Então, a psicologia ela não trabalha com uma fórmula pronta, não é como a matemática, onde você tem ali um esquema lógico, né? 2 mais 2 igual a 4, é um esquema lógico. Na psicologia não funciona assim, muitas vezes vai demandar, por isso vai demandar mais tempo, mais trabalho, porque cada pessoa é um universo, cada pessoa vai ter os seus modos de reagir, vai ter as suas questões, vai ter o seu contexto, vai ter a sua história. É importante a gente entender que sobre nós, sobre a nossa personalidade, pesam aspectos que a gente não tem nem ideia. Pesam aspectos genéticos, né, da nossa tradição familiar, aspectos culturais, ideias, crenças, questão de estrutura de personalidade, né, teu universo simbólico, como você interpreta a realidade, questões climáticas também. Tudo isso pesa sobre o indivíduo, tudo isso está sobre ele. E é importante a gente saber disso para não reduzir o ser humano a uma máquina, né? A um robô. E é por isso que o trabalho da psicoterapia, muitas vezes, ele leva um tempo. Porque o bom terapeuta ele vai ter que olhar para muitas coisas para conseguir trabalhar. Vai ter que olhar para muitas coisas. E no caso da ansiedade é a mesma coisa. Ele vai ter que colher muitos dados para olhar um contexto e para pensar como é que ele vai trabalhar. A partir de qual técnica, a partir de qual intervenção ele vai trabalhar que vai ser mais eficiente para aquela pessoa, naquele caso, naquele momento. Então, só dando um panorama geral assim da ansiedade para vocês, falando um pouco, né, sobre a ansiedade, teria muito mais para falar. Mas eu acho que era um assunto importante a ser tratado aí com vocês. Tendo em vista todo o nosso contexto, né, de pandemia, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam familiares, perderam amigos e precisam de ajuda, né? Precisam de ajuda. Muitas pessoas têm ainda um certo receio em buscar ajuda com psicólogo, têm um receio em buscar ajuda com psiquiatra, porque elas pensam, não, mas eu não estou louco, por que eu vou buscar? Né? Elas têm medo, muitas vezes elas têm medo até da ideia, têm medo da ideia de buscar. Mas não é questão de estar louco, é questão de saúde mental. Ou você vai continuar sofrendo, ou você vai continuar com a tua ansiedade. Vale a pena? Será que vale a pena mesmo? Continuar num sofrimento? Muitas vezes, se a pessoa não tem condições, né, de buscar um profissional particular, de buscar de pagar por esse serviço, você vai ter que buscar outras opções, de repente num posto de saúde, numa UBS, né? Ir atrás aí no seu município, ligar na Secretaria de Saúde para se informar se tem um serviço de psicologia gratuito. Em muitos locais, em posto de saúde tem, nos postos de saúde tem, só que às vezes você vai ter que entrar numa fila de espera, né? Tem essa questão também.
Às vezes você consegue também esse serviço através das universidades, né? As universidades que têm o curso de psicologia, em geral, tem a clínica escola, né? A clínica escola, que é o local onde os alunos fazem estágio e eles atendem a população. Então, eles oferecem esse serviço, às vezes gratuitamente, ou às vezes cobrando um valor simbólico mesmo. É oferecido esse serviço para a população. Então, você pode buscar isso, né? Junto à Secretaria de Saúde, junto a postos de saúde, né? Ou junto às universidades. Tem muitos psicólogos também que trabalham com vagas de atendimento social. Né? O que é o atendimento social? Atendimento gratuito. Às vezes o psicólogo ele é um psicólogo particular, mas ele deixa às vezes 2 ou 3 vagas ali só para atendimentos gratuitos, para pessoas que procuram, pessoas que precisam e que ele, de algum modo, quer oferecer esse serviço, quer ofertar esse serviço para a sociedade. Então tem muitos profissionais que fazem isso. Então não hesitem em procurar ajuda, não hesitem em procurar, mesmo que seja um profissional pago, né? Mesmo que seja um serviço particular, muitas vezes essa pessoa ela vai poder te ajudar. Ela vai poder te orientar ou vai poder te encaminhar. Né? Então buscar ajuda. Buscar ajuda, não ter medo de buscar ajuda, não ter vergonha de buscar ajuda. Porque não vale a pena viver num sofrimento. Não vale a pena manter aquela ansiedade, manter aquele estado onde você não consegue dormir, onde você não consegue fazer suas coisas, não consegue trabalhar, não consegue comer direito, está sempre com taquicardia, sempre com falta de ar, sempre nesse estado onde você está sempre acelerado, os teus pensamentos a 1000 por hora. Não vale a pena viver nesse sofrimento. E por que não vale a pena? Porque tem tratamento para isso. Porque tem profissionais treinados, capacitados para te ajudar nessas questões. Tem. É a mesma coisa que você ter uma dor de dente e você querer continuar com aquela dor de dente. É o exemplo que eu sempre dou, mas que eu acho conveniente. Né? Por que eu vou continuar com uma dor de dente se já existe dentista? Né? Se a tecnologia da odontologia hoje em dia já é tão avançada, muitas vezes você vai lá tratar o dente e não vai sentir nem dor. Né? Então não tem porquê. Não tem porquê continuar com esse sofrimento. Busque ajuda. Busque alguém, busque um profissional. Eu me disponho sempre aqui no Instagram também, estou sempre dispondo do meu trabalho, dispondo a conversar com as pessoas que precisam. Me coloco à disposição. Então procure ajuda. Não viva nesse sofrimento, aguentando essa carga, esse peso da tua ansiedade. Certo, meu povo? Então era isso. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau.